de provação, né? Na nossa vida, que nós somos cristãos. Aí aqui em Jó, vamos ler aqui em Jó, se for para falar aqui, Deus, se não for, Deus vai mudar, né? Amém. Em Jó 1, glória a Deus, aleluia. Jó primeiro, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero e reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentos, e boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu redor, ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam aos seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um nos seus dias. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam, e com eles se sentia decorrido todo o turno do dia de seu banquete, e enviava a Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Enviando um dia em que o Filho de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercasse tu de bens, e ele e a sua casa e tudo quanto tem? Uma pergunta que fez, né, a Deus: a obra da sua mão abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam de vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram a jumenta, passeam junto a ele, e eis que deram sobre ele o sabuceu, e os tomaram, e os seus moços feriram o fio da espada, e somente escapei para lhe trazer nova. Então este ainda falava, veio outro, disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e o moço, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Então ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e o moço feriram aos fios da espada, e só eu escapei para te trazer nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teu filho e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão e seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre jovem e morreram, e só eu escapei para te trazer nova. Então Jó se levantou e rasgou sua manta, e raspou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou a Deus, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Possa ser. Então você vê, glória a Deus, você vê que essa palavra aqui fala, os dias de hoje não são diferentes, né? Que as tentações aumentam cada dia mais, que tem um limite de nós, e Deus ele dá um limite para cada um. Deus sabe o tanto que nós aguentamos e suportamos as tentações, as provações na nossa vida, e cada dia que passa vai aumentando cada dia mais as provas.
porque o fim dos tempos está próximo da nossa vida, porque Jó foi um exemplo de esperança, um exemplo na nossa vida, que muitas vezes nós podemos ler esse livro de Jó e saber porquê e entender por que Jó passou tudo por isso. Então muitas vezes nós reclamamos e não sabemos o motivo que passamos das tentações sobre a nossa vida e as provações, porque você vê que o livro diz que Satanás foi até Deus e conversou. Mas o Senhor dá tudo para ele, por isso que ele te adora. Tira tudo que ele tem para ver se ele vai ou não vai blasfemar contra ti. Deus sabia, Deus conhece o meu e o seu pensamento e sabe até quando nós vamos aguentar. Então os dias de hoje não são diferentes. Quantas provações e tentações nós passamos na nossa vida? Porque o crente que não passa a prova está faltando alguma coisa. Então nós temos que passar a prova. E Satanás ele prova. E Deus ele permite o limite que nós podemos aguentar e suportar, o peso que nós aguentamos carregar. Porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Então tem um limite que Deus ele vai permitir na nossa vida. Porque ele falou, porque Deus ele dá tudo. Deus me dá tudo, então por isso que Satanás, tudo bem que ele não vai agora, não está no céu mais, né? Ele não chega até lá através de Jesus Cristo, né? Foi depois da morte de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, tem um limite, porque Jesus aqui na terra foi tentado. Nos dias de hoje, né, nos tempos que Jesus andou na terra como ser humano, ele foi tentado, mas ele suportou tudo isso. Então nós seguimos a pisada de Jesus Cristo e saber. Por isso que nós temos que ler a Bíblia de Mateus e no Velho Testamento e saber por que Jesus Cristo e por que nós passamos essa dificuldade para chegar ao reino do céu, o novo céu e a nova terra. Nos dias de hoje, né? Jó perdeu tudo que tinha, ele perdeu tudo, ficou na cinza. E Satanás voltou lá de novo ainda, depois que ele perdeu tudo, e voltou lá de novo ainda. E Deus permitiu, falou, só não toca na alma dele, na vida dele. Né? Que deu aquele se coçou aqui, ainda fala, né? Aqui, estou pulando aqui no 3 aqui, que diz, ó, e diz o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-lhe tu incitado contra ele para consumir sem causa, viu? Satanás incitou, tentou sem causa, e Deus sabia, ele não merecia, mas Deus permitiu para quê? Para mostrar o Satanás. Então nos dias de hoje nós somos cristãos, nós passamos de Deus, ele permite para mostrar, porque como que nós vamos servir a Deus, aí qualquer coisinha que passa já, muitos quantos estão saindo da presença do Senhor por causa disso, da prova, da tentação, da dificuldade, não podemos. Então nós temos que estar firmes nos caminhos do Senhor e superar tudo isso. Entregar a nossa vida ao Senhor. Não foi à toa que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo por causa disso, para mostrar, ele veio como um ser humano, carne. Um carne, não, só que ele não era pecador, ele veio com uma virgem, nasceu da Virgem Maria, né? Sem pecado, ele veio ao mundo. E ele sentia dor como todos nós, comia, bebia, para mostrar, e foi tentado. Você vê que um homem igual a Jesus Cristo, né, cheio de amor, o amor mais puro e verdadeiro, e mesmo assim foi tentado para poder se desviar, mas ele não se desviou. Satanás tentou ele no deserto, mas ele não caiu. E no dia de hoje, você acha que é diferente? E nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida? Você acha que nós não vamos passar? E Satanás ele não vai se agradar. Mesmo assim que aconteceu com o Jó, ele vai tentar, ele vai querer tirar você de dentro da casa do Senhor. E tem muitos que não estão aguentando a provação, a tentação e saem da casa do Senhor. Por causa que ele sai da casa do Senhor, que ele não aguenta as provas e as tentações que vem na vida, da nossa vida. Por que um crente ele não aguenta a prova e a tentação? Por quê? Tem um significado. Falta de oração, de jejuar e de a palavra. Buscar Deus. É o segredo do crente, o crente, que ele é um crente verdadeiro. Se ele não fizer essas três coisas, ele não suporta, ele sai da presença do Senhor. É o segredo do crente, é essas três coisas. Se ele não fizer isso, ele não aguenta, ele sai. Porque o Satanás é 24 horas de redor, tentando nos tragar. A Bíblia, em 2 Pedro, fala
Ele fica 24 horas até redor tentando nos tragar. Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui, porque por causa dos escolhidos, porque a Bíblia fala que foi abreviado os tempos por causa dos escolhidos. Senão já tinha acabado tudo, não existia mais ninguém. Mas por causa dos escolhidos, foi abreviado os tempos. A Bíblia diz que foi abreviado por causa disso. Né? Por causa dos escolhidos, senão já tinha acabado. Então a Bíblia fala tudo por que nós temos que buscar a palavra do Senhor para andar em obediência e santidade. Porque não adianta, às vezes, a pessoa tem muitas falsidades por aí que a pessoa aceita Jesus e será salva. Mas ele não explica o motivo que a pessoa tem que suportar. Ah, mas o pastor falou que aceita Jesus e será salvo. Mas ele não está sendo assim. É falta do que a doutrina da igreja, a obediência, a santidade. Se a pessoa não andar em obediência e santidade, não aguenta. Cristo é verdade. Então Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio para nos dar exemplo, ele mostrou, ele ficou 3 anos e meio. Depois que ele se batizou, aí que ele deu a sua vida por nós, pelo nosso pecado. Então ele se entregou pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. E somos nós injustos, mas ele levou sobre a cruz todo o nosso pecado e nos sarou. A Bíblia fala, né? Somos sarados, né? Que ele carregou os nossos pecados, né? Sobre a vida. Então, nos dias de hoje, por isso que a Bíblia fala sobre Satanás. Mas então aqui no 4 diz, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Preste atenção nessa palavra, meu irmão. Respondeu o Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe no osso e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Ó, Deus entregou ele na mão de Satanás, falou, porém, só poupa-lhe a tua vida. Presta bem atenção nessa palavra. Você presta bem atenção. Você acha que nos dias de hoje Deus fala, só não toca na vida do meu servo? Porque ele vai tentar nos dias de hoje, cada dia mais. Então, irmão, nós temos que olhar espiritualmente, andar em espírito e verdade, para nós ver a verdade. Porque o Espírito Santo ele vai revelar e mostrar por que tudo isso. Porque Satanás ele não está satisfeito. Ele quer levar tudo para ele. Ele quer mostrar para Deus. E tem muitos que estão caindo. Tem muitos que estão caindo. Mas por quê? Falta. E o segredo é essas 3 coisas. A oração. A oração vale tudo. A oração vale mais de qualquer coisa. A Bíblia diz que a oração vale mais que uma pregação. Eu estou pregando aqui, ó, mas se eu não orar, a oração, você vê que a oração, quanto que ela vale na nossa vida? Nem pregação, nem a Bíblia fala, a oração é o mais de tudo na nossa vida. E você pode ver que para você orar, eu tenho passado luta para orar. Eu de 3 horas da manhã, sabe quando eu fui conseguir orar? Era 5 horas. Não consegui abrir a boca. Você acha que o inimigo ele não fica ali tentando, põe impedimento, você não consegue abrir a boca, dá sono. Você vê uma televisão, a pessoa fica até amanhã só tirando uma televisão. E não dá sono. Agora começa a ler a Bíblia para você ver. É 5 minutos, você começa. É verdade, eu falo que eu já fiz teste. Eu comecei a ler a Bíblia, e daqui a pouco comecei a cochilar. E lutando. E a luta, luta. Sabe que é uma luta que você passa? Eu falei, não, eu vou, e fiquei ali. E fiquei. Aí ele viu que ele não conseguia, aí depois despertou o sono. Mas já sabe que hora que era? Estava amanhecendo um dia. Quando eu consegui ler a Bíblia, quando eu fui conseguir. Para você ver, não é fácil. Uma luta que a gente fala, vai passando luta. É uma luta travada. Como diz o José, é uma luta travada. Você vê que ele fica 24 horas tentando nos tragar. Você vê que se vai tentar orar, ele vai tentar impedir.
Você vai ler a Bíblia e vai tentar impedir. Você vai jejuar e vai tentar impedir. E o jejum você não precisa falar para ninguém precisa saber. Para ver se ele não impede. E muito mesmo assim, uma coisinha que você der, ele já sabe. Ele vai tentar impedir você de jejuar. Essas coisas. Então é tudo na oração. Na oração e tem que perseverar na oração. E a Bíblia fala que tem que perseverar até o fim, será salvo. Tem muitos que não está perseverando, não está aguentando, porque não ora, não busca a Deus como se deve buscar, não entrega de espírito de verdade, não entrega os caminhos ao Senhor de verdade mesmo. Abrir o coração para que Jesus venha libertar. Que a pessoa ele aceitar Jesus é fácil. Agora, na hora de aguentar a provação ali, naquele momento de passar a luta, a dificuldade, não vai sair. Eu segui a Deus, eu já vi missionário sair da igreja, pregar, usar da palavra na revelação. Já vi. Mas ele falou dele, não me provou, ele falou, mas eu não era crente, agora eu estou passando uma luta, uma dificuldade, e se desviou do caminho do Senhor. O cara usado na pregação, na palavra, e eu vi ele bebendo cerveja. Eu sonhei que eu estava bebendo cerveja. Eu sonhando no sonho, falei, eu bebendo no bar bebendo cerveja. Aí quando no domingo eu fui para a consagração, quando eu olhei da esquerda assim, esse mesmo um presbítero, ele bebendo. Você vê que nós somos um só, a Bíblia fala que nós somos um. E talvez a pessoa, você lembra da mulher quando foi lá, a Ivone sonhou comigo, disse que eu estava bebendo. Isso cai quando. Mas nós somos um, né? Você vê que Jesus ele morreu por todos. Tanto faz feiticeiro, macumbeiro, qualquer um. Basta a pessoa, no dia que ele se entregar de verdade para Jesus, ele se liberta de tudo aquilo. Bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Entendeu? Então, o Espírito Santo ele entra no nosso coração, é ele que vai nos ensinar, é ele que vai nos libertar a partir do momento que nós abrimos o coração. Então ela sonhou, disse que eu estava no bar bebendo, eu estava na igreja. Eu falei, mas o sonho, você sonha, o sonho pode haver na mesma hora que você não consegue decifrar aquele sonho. Aí depois, quando passou uma semana, o marido dela chegou perto, caiu, bateu a moto, quebrou a moto, todinha, voando. Aí eu falei, você está vendo? Aí ela ficou meio assim, eu sonho. Eu sonhei comigo mesmo, eu bebendo. E quando eu fui na igreja, quando eu fui passando no bar, esse mesmo rapaz estava. Quando era ele, o missionário Alejandro, acho que até se lembra dele, o Alexandre, missionário presbítero, Alexandre da Igreja de Deus, até não lembro da renovação, você lembra? De renovação, ele era pregava isso, vamos dar para pregar na revelação. Deus usava ele para revelar e podia, de repente, começou. E o inimigo ele vai lutar. Quanto mais a Bíblia diz, quanto mais você busca, mais vai ser cobrado. A Bíblia diz. E quanto mais nós busca, mais vai ser cobrado. O inimigo ele vai lutar, hein? Ele não vai querer. Então nós temos que saber buscar Deus e saber que a prova vem. Quanto mais você busca, uma prova vem. Quanto mais você ora, mais. Quanto mais eu oro, mais. Eu estava em Santa Mara, eu estava trabalhando em Santa Mara e comecei a orar. Era 3 horas, igual eu falei, eu comecei era 4 horas, eu consegui era 5 e pouco da manhã. Rapaz, eu passei uma prova no serviço lá, o próprio dono, velho. Chegou, logo que eu cheguei lá, ele já estava meio que virado. Aí, eu conversando com ele, bom dia, tudo bom? É o meu jeito, pode ser ele. A Bíblia fala que nós temos que cumprimentar nossos irmãos e quem não é. Sabe, porque os infernos ele só cumprimentam os que ele conhece. Se eu passar aqui, ele só cumprimenta o outro, lá ele não me cumprimenta, ele não me conhece. Então nós temos que cumprimentar todo. Quem conhece, quem quiser responder, responde. Quem não quiser. Aí eu cheguei na casa lá para fazer o serviço lá, estava eu e outro rapaz, eu cheguei primeiro. Aí ele já estava meio para virar. Aí começou a falar. Aí tinha um rapaz que deixou uma perua assim, né? Verdureiro. Aí a filha dele ia sair do carro. Aí eu falei, o rapaz foi lá num restaurante avisar para o verdureiro que ela pegou. Eu sei, não precisa. Aí a filha dele falou, deixa o seu trato dos outros com mais respeito. Hoje eu não estou muito bom.
Você vê, eu me segurei. Eu virei as costas. Quando foi no sábado, mesma coisa. Aí o André falou assim para mim, o André lá dele lá. Lógico, se fosse o seu, eu tinha que ir embora. Eu falei, se eu tivesse sozinho, eu tinha que ir embora. Falei, rapaz, mas você tem a paciência. Eu falei, então por isso nós temos que buscar a Deus que é seu, que nos dá paciência também. E na oração nós temos que pedir tudo para o Senhor. Paciência, porque nós aguenta coisa. Você vê que eu aguentei naquela casa lá, naquele reformar a casa do homem lá, a mulher, o homem, e só sobrava para mim. Sendo que o serviço era do outro, estava do outro rapaz. E só eu, mas por quê? O inimigo ele vai tentar lá para tentar, né? Porque eu sou cristão, né? E o cara não é crente, ele é o dono do serviço. Ele sabe que eu sou crente. Então, mas o inimigo ele vai usar o outro, lá, o incrédulo, para vir em cima de mim. É para me afrontar. O outro não. Então é assim, nos dias de hoje que nós passamos, é assim a vida. Então nós temos que saber, aceitar Jesus e saber que não vai ser fácil o caminho. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar em oração, em espírito e verdade. Nós temos que andar na rua em espírito. A tentação para suportar a tentação, porque se nós andarmos na carne, peca. Porque só de pensar nós já pecamos, né? É porque a vez que eu aceitei Jesus, eu sou um pecador, eu continuo sendo pecador, porque ninguém sabe, um vacilo, um descuido que eu der, um pensamento errado, ele vai jogar todo tipo de. Mas Deus sabe, todo tipo de seta de pensamento na nossa mente, para nós pensar mas nós cair naquela armadilha e achar. Porque Deus ele sabe quando é o pensamento do ser humano, quando é do maligno, né? Ele faz tudo, o maligno ele tem poder, ele controla. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder para fazer, ele controla a mente da pessoa. Em Efésios 2 fala, né? Que todo cristão deve ter compaixão e misericórdia de quem vive em ofensa e pecado. Por quê? Nós temos que ter misericórdia de quem vive em ofensa e pecado. Porque Satanás ele usa a pessoa, né? Porque não tem Jesus Cristo, então ele não tem ninguém para cuidar dele. Ele está vazio. Então ele tem que abrir o coração para o Espírito Santo entrar dentro dele, porque Satanás não tem poder. Porque a Bíblia fala que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, que é o Espírito Santo de Deus. O que está em nós é maior do que o que está no mundo, que é o Espírito maligno. Ele está no mundo tentando desviar o povo, invenção, colocando invenção, tudo quanto é tipo de invenção das pessoas, para as pessoas caírem. Muitas coisas bonitas tem, se nós não se afirmar bem, nós caímos. Engana a mente das pessoas, ele controla a mente das pessoas, o Satanás ele controla. Se a pessoa não buscar Jesus de verdade mesmo, ele entra no coração, derruba, ele faz aquele maior estrago na vida da pessoa. E Jesus ele é educado. Em Apocalipse 3:20 ele fala que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. É assim que ele diz. É assim, se abrires. Agora Satanás, se ele achar uma brechinha, já entra e já faz um mau estrago. Tem muitos que ele dá uma brechinha. Quantos estão cristãos, conhecedor da palavra, que está no mundo? Eu conheço várias pessoas que, porque deu uma brecha, ele entra e estraga, ele faz um mau estrago. Casamento, vai acabando com tudo, vai destruindo tudo. Jesus era educado, ele pede licença. Se abrir a porta, quer dizer, o coração tem dois significados na igreja. Porque tem igreja que não tem Jesus, né? E o coração para se libertar. Então a pessoa, a partir que se abre o coração para Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai entrar e vai libertar vício, tudo quanto é vício que você tiver. Eu nunca imaginei eu andar de terno e gravata, sapato, calça social, nunca falei, eu nunca vou usar isso. Mas eu me entreguei para Jesus Cristo, de verdade. E Deus foi me limpando, me libertando. Hoje, graças a Deus, eu terno e gravata. E tem pessoas que você vê, se for para mim subir no púlpito e não tiver no meio de terra, eu não subo. E eu vejo lugares aí que a pessoa entra e sobe no púlpito, de camisa, de calça jeans. Então eu acho que é uma falta de respeito. Porque se você for analisar, nós vamos analisar mesmo, é uma falta de. Se a pessoa vai trabalhar no cassino do São Paulo, ele usa terno e gravata. Por quê? Se é porteiro, ele usa terno e gravata.
Se ele vai trabalhar de segurança, ele usa terno e gravata. Advogado, ele usa terno e gravata. Tudo ele usa. Depende de todo o serviço que a pessoa for fazer, usa terno e gravata, que é um respeito. Por que na igreja, por que eu vou subir aqui? Eu não estou tendo respeito. Então, não quer dizer que o Senhor não está. Só as outras coisas Jesus não tem? Então, uma coisa que não dá comigo. O Senhor comigo, então, cheiroso, terno e gravata, é sério. Porque quando nós andávamos no mundo, quando andava no mundo, eu procurava, apesar que eu não tinha condições, mas eu procurava andar cheiroso com a roupa a melhor que eu tinha, para servir o mundo, o maligno. Que a Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4, o mundo jaz do maligno. 2 Coríntios 4:4. Quer dizer que o mundo jaz do maligno. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E quem não está em Cristo? Mas Deus dá oportunidade para as pessoas, os que estão nos bar, viciados em droga, tudo para a oportunidade. Todo mundo tem oportunidade, porque a salvação é para todos. Deus ele quer salvar a todos. Então, basta a pessoa entregar a vida acima de Jesus Cristo e andar na obediência. Que fala, né? Se eu falar assim, aceita Jesus e será salvo. Eu tenho que falar para ele, mas vai vir muita luta na sua vida. O inimigo ele não vai deixar você, ele não vai querer que você permaneça nos caminhos do Senhor. Ele vai querer tirar, porque nós servimos a Ele. Ele vai querer que nós voltemos para lá para servir Ele de novo. Então nós temos que se afirmar nos caminhos do Senhor. Abrir o coração. Então, e aqui você fala. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó. Aqui já é o 7, né? De uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você vê. Da planta do pé até o alto da cabeça. Será que nós aguentamos? O Senhor não está, eu não falo assim, o Senhor não está do meu lado, não está comigo. O Senhor me abandonou, porque isso não pode acontecer comigo. Pode, sim. O Jó aconteceu com ele. Tá, do alto da cabeça à planta dos pés. Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retém a sua sinceridade? Ela fez uma pergunta para Jó: ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A própria mulher falou para ele. Aí Jó respondeu: homem. Aí Jó disse: mas ele disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pegou Jó com seus lábios. Você falou a mulher, quando ele amaldiçoou Deus e morreu. Mas ele não pegou. Da Bíblia que fala, mesmo tudo isso, não pegou Jó com seus lábios. Ele não blasfemou. Glória a Deus. Ele falou muitas coisas e ali, de repente, mas muita dessa pregação que era grande, se for, vai umas 2 horas. Né? Mas Jó, ele não blasfemou. Ele falou muitas coisas, sim. Por que aconteceu isso com aquilo com ele? Mas Deus foi revelando aos poucos para ele. E nos dias de hoje, nós passamos, Deus ele revela. Ela fala: mas Senhor, por que eu estou passando esse momento difícil, Senhor? Será, Senhor, que eu vou aguentar passar por isso? Me ajuda a passar nesse momento. Porque nós não podemos falar: Senhor, tira isso de mim. Tirar a prova. Mas me ajuda, Senhor, a passar. Glória a Deus. Ajuda. E Jó ele recebeu tudo em dobro. De tudo que ele perdeu, ele recebeu tudo em dobro. Você acha que se nós conseguirmos perseverar até o fim, isso aqui o que nós passamos aqui, isso não é nada. Porque a riqueza que nos espera lá no céu, que a Bíblia fala um novo céu, a Bíblia fala em 2 sentidos, o novo céu e a nova terra, e fala o paraíso, né? E que Jesus falou para aquele que estava do lado dele na cruz, né? Que ele pediu para o Senhor lembrar dele. Falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quer dizer que é o novo céu e a nova terra. Já está preparado o novo céu e a nova terra, que é o paraíso. Já está para nós. Então nós temos que perseverar. Não é fácil. Mas nós temos que lembrar de Jesus Cristo e lembrar de Jesus Cristo, o que ele passou. Se ele passou por tudo isso, imagina, será que nós
não vamos passar, porque Jesus disse que nós somos mais que vencedores. E Ele mesmo disse, nós vencemos. Eu venci. O próprio Jesus falou que Ele venceu. E Ele disse também que nós somos mais que vencedores. E o segredo nosso é esse, a oração. A oração e o jejum e a palavra. Os irmãos vêm meditar nessa palavra. E abrir o coração, porque a luta vem. Eu falo que eu passo. E qual é o crente que não passa? Que é fiel. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos mais uma vez por mais esse dia, meu Pai, que estamos aqui na tua presença. E nós viemos aqui para te adorar, te louvar, meu Pai, para te engrandecer, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Que o Senhor venha nos renovar, Pai, nos transformar cada dia. Que o Senhor venha nos converter cada dia mais na tua presença, Senhor, meu Deus, para que possamos suportar as tentações deste mundo. Senhor, meu Deus, meu Pai, grandioso és tu, meu Pai, vai de encontro sobre cada lar, cada família, cada familiar. Nesta noite, Senhor, meu Deus, vai dando graça, vai dando vitória, vai dando força, vai dando ânimo e alegria, meu Pai, na frente de cada um para servir a Ti com amor e fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus Santo, toma nas tuas mãos aqueles que moram no sítio, nas fazendas, na roça, na chácara, na cidade vizinha. Meu Deus, meu Pai, aqueles que estão nas cadeias, nos presídios, vai de encontro nesta noite, meu Pai, libertando de todo mal os pensamentos, para que quando sair daquele lugar, Senhor, saia liberto, Senhor, meu Deus, para te adorar, para te louvar, meu Pai. Aqueles que estão nos asilos, nas creches, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, meu Deus, vai de encontro nesta noite, curando, meu Pai, de toda a enfermidade, Senhor, meu Deus, para que quando sair curado daquele lugar, meu Pai, saber que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, Senhor, meu Deus, para vir à tua casa, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer e saber que só o Senhor é Deus, meu Pai, que é o Deus da salvação, que a nossa única esperança está em Ti, Senhor. Meu Deus, meu Pai, renova cada vida, cada alma, cada coração nesta noite. Te pedimos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor, meu Pai, que pode nos ajudar nesta caminhada, meu Pai, nesta luta que nós passamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada família, da minha família e da família de cada um que está aqui, meu Pai, aqueles que são crentes e aqueles que ainda não são, meu Pai. Toma nas tuas mãos, vai tirando todo o impedimento, aquilo que está impedindo da pessoa, Pai, chegar a Ti, vai limpando os ouvidos espirituais, os olhos, para que veja a verdade, para que ouça a Tua palavra e venha crer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, toma nas Tuas mãos, vai de encontro daqueles que estão viajando, trabalhando nesta noite, toma nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, a cada vida, cada lar, cada família, cada familiar, em nome de Jesus Cristo, eu vou te agradecer desde já, meu Pai, hoje, agora e para todos sempre, e amém, Jesus, glória a Deus, e palmas para Jesus.